Meus irmãos, nós estamos diante de uma porção da palavra do Senhor, de uma passagem bíblica de grande importância. Eu considero essa porção da palavra de Deus extremamente relevante. O episódio aqui narrado é relevante, especialmente porque ele lança luz sobre a natureza de dois ofícios bíblicos. O ofício, ou dois ministérios bíblicos, o ministério da assistência diaconal e o ministério da palavra. Nós vivemos numa época em que claramente não há muita clareza acerca daquilo que se constitui na vontade de Deus para a sua igreja, no que diz respeito aos ministérios bíblicos ou aos ofícios que nós encontramos no Novo Testamento para a igreja de Cristo nessa dispensação da graça. Mesmo no meio evangélico, há muita dúvida a respeito desse assunto. E mesmo no meio reformado, aqui e ali nós encontramos dificuldade na compreensão daquilo que é a vontade de Deus para a sua igreja, acerca dessa importante questão, desse importante assunto dos ministérios bíblicos, dos ofícios permanentes da igreja, nessa nova era inaugurada quando do derramamento do Espírito Santo, acerca do qual nós estudamos não tem muito tempo, e é descrito no capítulo 2 do livro que nós estamos estudando. E esse texto é um texto importante também pela decisão apostólica aqui tomada, e que nós vamos considerar daqui a pouco, diante daquilo que eu considero uma das investidas do maligno nesses primeiros momentos da história da igreja do Senhor Jesus. Nós já vimos aqui duas investidas do maligno sobre a igreja de Cristo. Uma delas, a força, a oposição da liderança religiosa que se opôs mesmo à pregação do Evangelho. E vimos como por duas vezes os apóstolos foram lançados na prisão como consequência dessa perseguição que a pregação do Evangelho, da graça de Deus em Cristo, suscitou. E essa é uma das armas que Satanás emprega para retardar a marcha da Igreja de Cristo e, se possível fosse, impedir o avanço do reino de Deus nesse mundo. Vimos outra investida do maligno, a hipocrisia dentro da igreja do Senhor Jesus. Vimos como no capítulo 5, no início do capítulo 5, Ananias e Safira tiveram o coração influenciado por Satanás. Não sou eu quem diz isso. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, declara isso, quando diz no versículo 3, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. E vimos como, de fato, esses dois laços do maligno retardaram por um pouco a marcha da igreja, atraindo a atenção dos apóstolos, que tiveram que tratar dessa questão aqui no capítulo 5, e também tiveram que ser presos e ali
mas ali, pela graça de Deus, tiveram a oportunidade de darem testemunho do Evangelho, eles que foram comissionados para darem testemunho do Evangelho de Cristo, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E a perseguição acabou o propósito da perseguição acabou sendo revertido, e a igreja, os apóstolos se reuniram e oraram, e Deus capacitou a sua igreja, capacitou os apóstolos, e a igreja então avançou, a igreja cresceu. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma outra tentativa maligna de retardar o rumo da igreja. E essa tentativa consistiu em tentar desviar a atenção dos apóstolos do ministério deles. Se Satanás tivesse sido bem sucedido no seu propósito, meus amados irmãos e irmãs, nós não podemos prever as consequências desastrosas para o reino de Deus e para a promoção da igreja, o avanço do Evangelho aqui nesse mundo. Mas, pela misericórdia e pela graça de Deus, os apóstolos tomaram uma decisão sábia, aqui descrita, que anulou o intento maligno de Satanás, e podemos concluir essa leitura com o registro de que a igreja que a palavra de Deus crescia em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos e, inclusive, muitos sacerdotes passaram a obedecer à fé. No título em negrito da minha Bíblia, não sei se na versão que os irmãos têm, tem escrito a instituição dos diáconos. Provavelmente é o que os irmãos têm na versão de vocês. Há quem conteste que esta passagem descreva a instituição do diaconato. E aqueles que contestam que esta passagem diga respeito à instituição do diaconato, fazem isso argumentando que a palavra diácono não aparece no texto. É verdade, a palavra diácono não aparece nesse texto. Entretanto, eu, pelo menos, estou plenamente convencido de que aqueles que deram o título aqui em negrito, a instituição dos diáconos, estão corretos por várias razões. Primeiro, se a palavra diácono não aparece aqui, na língua original, o verbo referente, derivado do verbo, da palavra diácono, do substantivo diácono, aqui aparece sim. Por exemplo, no final do versículo 2. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. A palavra aqui traduzida por servir é o grego diakonein, um verbo no infinitivo, que significa exatamente, nós não temos uma transliteração para isso, como temos a transliteração para o substantivo diácono. A nossa palavra portuguesa diácono é mera transliteração do termo grego diákonos. E nós não temos um verbo diaconar. Não é? Poderíamos ter, porque o verbo no grego existe, diakonein, ou seja, o ato de exercer a diaconia, ou a atividade de um diácono. É exatamente o termo grego que nós encontramos aqui, traduzido por servir as mesas. Poderia ser traduzido como ministrar as mesas, ou exercer a diaconia no que diz respeito a essa assistência diaconal aqui, essa assistência social aqui.
Também o substantivo diaconia aparece no texto. No versículo 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério, ou poderíamos traduzir também aqui, a diaconia da palavra, ao serviço da palavra de Deus. Além disso, meus irmãos, a própria natureza do ministério aqui referido nesse texto, em contraste com o ministério da palavra exercido pelos apóstolos, claramente aponta para o ofício bíblico do diaconato. Nós sabemos muito bem que o ministério do diaconato, ou o ofício da diaconia, diz respeito exatamente ao exercício daquelas atividades de natureza assistencial na igreja, com o propósito de liberar os presbíteros para que se dediquem à supervisão espiritual da igreja e, assim sendo, o presbítero que se afadiga na palavra e no ensino, normalmente chamado de pastor, possa então se dedicar àquela sua função específica de se afadigar na palavra e no ensino. Portanto, ainda que não aparecesse nenhuma palavra aqui relacionada à diaconia, a própria natureza do ofício aqui descrito, em contraste com o ministério da palavra, ele aponta para o ofício diaconal. E ainda tem mais uma razão para crer que essa passagem diz respeito à instituição do diaconato, à instituição da diaconia. O fato de que aqui os apóstolos instruem a igreja, a própria igreja, escolher pessoas para o exercício dessa função, desse ofício, orientando quais os critérios, as qualidades que a igreja deveria buscar nessas pessoas para o preenchimento desses cargos, desses ofícios, e ainda a posse dessas pessoas, como é costume no Novo Testamento, para um ofício eclesiástico, através da oração e da imposição das mãos dos apóstolos. Quer dizer, para mim, há razões abundantes para entendermos que aquilo que nós temos aqui, embora não apareça a palavra diácono, é realmente a origem ou a instituição do ofício eclesiástico conhecido como ofício da diaconia ou o ministério do diaconato. Mas vamos então, irmãos, dadas essas instruções, feitas essas considerações gerais, nos aproximar mais desse texto, observar mais o texto, e dentro desse estudo aqui sobre essa passagem que trata da instituição do diaconato, considerar, em primeiro lugar, um problema. Observem que o versículo 1 trata de um problema surgido na igreja primitiva. Os versículos 2 a 6 da solução apostólica. E os versículos 7 do resultado desta decisão, dessa solução proposta pelos apóstolos e aceita e colocada em prática pela igreja, na igreja do Senhor Jesus naquele momento. Vamos, portanto, voltar a nossa atenção para o versículo 1 e observar como aconteceu essa instituição da diaconia, notando o fato de que ela surgiu de um problema. Um problema sério, acontecido naqueles primeiros momentos da história da igreja nessa nova dispensação da graça. E é interessante, irmãos, que é um problema decorrente de uma bênção. A bênção é que a igreja crescia. A bênção é que através do exercício
do ministério apostólico, principalmente, como nós vemos aqui no livro de Atos até aqui, a igreja de Cristo crescia, multiplicava-se o número dos discípulos. E exatamente por causa dessa bênção, a igreja crescendo, se multiplicando o número dos discípulos, é que surgiu um problema. E o problema consistiu na murmuração de um grupo bem definido dentro da igreja na época. Era o grupo dos helenistas. Helenistas era uma palavra utilizada no Novo Testamento para designar os judeus helenistas, aqueles judeus que eram judeus que haviam vivido na dispersão entre outros países ali no mundo, no Império Romano na época, Império Romano, mas de fala grega, porque Roma dominou politicamente, mas foi dominada culturalmente pela língua grega e pela cultura grega. E o fato é que havia judeus em várias localidades ali ao redor do Mediterrâneo, e aqueles judeus, muitos haviam retornado para a Palestina. Mas a língua que eles falavam era predominantemente a língua grega. É certo que eles sabiam, quase certo que eles sabiam um pouco do aramaico. Mas a língua predominante deles era a língua grega, a cultura predominante deles era a cultura grega, e eles formavam uma comunidade bem definida na igreja. É bem provável até que eles se reunissem separadamente, porque a igreja crescia, o número dos membros da igreja na época já passava de 5.000. Não dava para congregar no local ali, numa casa qualquer. Naquele tempo ainda não havia templos cristãos. E certamente, quando nós temos referências aqui de casa em casa, é porque os crentes estavam começando a se dividir em grupos e se reunindo, se congregando em casas, e naturalmente aqueles de língua grega adoravam a Deus e cultuavam a Deus no seu idioma. E é praticamente certo que eles estavam ali constituindo comunidades distintas. Havia várias comunidades, e ali estava a comunidade, pelo menos predominantemente composta de judeus de fala grega e cultura predominantemente grega. Enquanto que havia outro grupo na igreja, chamado aqui de os hebreus, que ele composto exatamente do contrário, de pessoas que certamente também sabiam grego, porque o grego era a língua comum, a língua franca falada ao redor de todo ali o Império Romano, mas eram judeus lá ali da Palestina mesmo. Então eram judeus de cultura predominantemente judaica, grega, de fala aramaica na época, e então surgiu essa murmuração, é o que a palavra mesmo denota, uma murmuração dos helenistas deste grupo contra os apóstolos, com uma acusação que as viúvas deles estavam sendo preteridas na assistência social da igreja. Nós já vimos como, na época, era costume, inclusive, pessoas que tinham outras propriedades, venderem essas propriedades, depositarem o valor aos pés dos apóstolos, para que esses, então, distribuíssem à medida que houvesse necessidade entre os membros da igreja. E a acusação que se levantou, a murmuração que estava correndo ali naquele ambiente grego, é que os apóstolos estavam, de alguma maneira, preterindo ou esquecendo ou deixando de assistir ali, né, financeiramente à necessidade das viúvas dos helenistas e se concentrando apenas ou mais nas viúvas das necessidades das viúvas dos hebreus. Nós não podemos dizer se a acusação procedia ou não. É possível que sim, não no sentido de que houvesse qualquer dolo da parte dos apóstolos,
mas no sentido de que, de algum modo, eles não estavam conseguindo se desincumbir daquela atividade necessária, importante na igreja, a assistência diaconal das pessoas necessitadas, especialmente as viúvas na época. Não tinha, se o INSS já é ruim hoje, na época nem INSS ruim tinha. Então, normalmente os familiares amparavam as suas viúvas, os filhos, os parentes mais próximos, e quando não havia parentes mais próximos crentes, essa é a orientação bíblica, já tive a oportunidade de ver aqui com os irmãos, que pudessem amparar os seus necessitados, especialmente as suas viúvas, então a igreja participava em suprir essa necessidade. Vejam, irmãos, que era um problema sério. Era um problema social com conotação racial. E é bem provável mesmo que os apóstolos, pelo desenvolvimento aqui dos acontecimentos, que os apóstolos não estivessem dando conta mesmo de suprir a necessidade de todos. E aí, por serem eles mesmos, predominantemente, na totalidade, hebreus, de cultura hebraica, se concentrassem mais ali naquelas congregações de língua e cultura hebraica e acabassem esquecendo um pouco aquelas congregações predominantemente de cultura helênica, de cultura grega. Então esse foi o problema. Um problema que poderia ter causado consequências gravíssimas, contenda, divisões ali no seio da igreja, logo naquele momento, e o pior, ao meu ver, poderia ter arrancado os apóstolos da atividade principal deles e feito com que eles se concentrassem demais naquilo que não se constituía, na verdade, na essência do ofício apostólico. Mas tendo considerado o problema descrito aqui no versículo 1 do capítulo 6, vamos então considerar a solução apostólica. Vamos ver o que os apóstolos fizeram e se encontra descrito aqui no versículo 2 até o versículo 6 desse capítulo. Observem que os apóstolos, eles apresentaram uma proposta à igreja como um todo. Eles convocaram uma Assembleia Geral da igreja, na época, é o que o texto nos diz aqui. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e então apresentaram a proposta deles para a solução desse problema, o que aparenta um certo reconhecimento de que havia um problema e eles não estavam, de fato, dando conta, provavelmente, de se desincumbirem de maneira apropriada de nenhuma atividade nem de outra. E a proposta que eles apresentam é fundamentada numa premissa racional quanto à natureza do ministério apostólico. Eles dizem o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então essa é a premissa. Eles partem desse raciocínio. A igreja reunida, os irmãos podem imaginar, na época, uma congregação, de alguma maneira, ou fora, ou em um ambiente aberto, em algum lugar eles se congregaram, e ali os apóstolos se dirigiram a eles e disseram: olha, irmãos, não é razoável, aqui a palavra grega utilizada não é agradável, está subentendido, não é agradável a Deus, não está em harmonia com a vontade de Deus, que nós negligenciemos a palavra de Deus para servir as mesas, para o exercício dessa atividade de suprir as necessidades até mesmo de alimentação das pessoas mais carentes na igreja. Não faz sentido nós fazermos isso. Não estaria de acordo com a vontade de Deus nós
negligenciarmos ou prejudicarmos ou abandonarmos mesmo, que era o risco iminente aqui, pode ser inferido dessa argumentação apostólica, para servir as mesas. É claro que aqui não há nenhuma denotação de que esse serviço de mesa fosse um serviço inferior, que a diaconia fosse um serviço inferior. Apenas não era o serviço deles. Não é que essa atividade fosse uma atividade sem importância ou irrelevante na igreja, de maneira nenhuma. Tanto é que eles vão propor uma solução seríssima para o problema, que de fato tratou de maneira correta do problema. A questão é que, por mais relevante que fosse esse ministério de assistência diaconal na igreja, não era a atividade para a qual os apóstolos haviam sido comissionados. Então, o argumento, a proposta deles é fundamentada nessa premissa. Não é agradável a Deus, não é razoável, não é justificável nós abandonarmos a nossa própria comissão de sermos testemunhas da obra redentora de Cristo, incluindo o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, prejudicarmos essa obra para servirmos, para nos dedicarmos a esta outra atividade. Bom, e qual é então, em que consistia então a proposta dos apóstolos, apresentada ali, aquela Assembleia Geral da Igreja? Consistia no seguinte: irmão, vamos escolher então 7 homens, poderia ser 6, poderia ser 5, um número razoável de pessoas. É possível que isso estivesse dentro do próprio costume judaico nas sinagogas na época, porque há notícias, eu estive lendo as referências deles escolherem 7 pessoas para fazerem comissões para tratarem de determinados assuntos. Então é possível que com base nisso ou não, mas o fato é que eles propuseram um número razoável de pessoas, que então a própria igreja investigasse, escolhesse, ali a palavra usada para escolher, examinasse dentro da igreja, atentasse com cuidado dentre os homens na igreja, aqueles que preenchessem determinados critérios, e então que essas pessoas fossem oficialmente comissionadas para o exercício dessa atividade dentro da igreja. Ou seja, cuidar, tomar conta do dinheiro, dos recursos financeiros, no sentido de administrar esses recursos financeiros de maneira equitativa, de maneira correta, apropriada, para suprir as necessidades reais, como nós já vimos aqui, dos membros carentes da igreja na época. E, meus irmãos, diz a narrativa aqui, que eles propuseram 3 critérios gerais que deveriam ser observados. Deveriam escolher homens, deveriam examinar e verificar, procurar por homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. A palavra cheios aqui refere-se ao Espírito e sabedoria, os quais então seriam comissionados, oficialmente encarregados desse ministério, dessa atividade, desse serviço. Boa reputação, ou seja, deveriam ser pessoas, homens, que quando eram vistos, mesmo pelas pessoas de fora, como pessoas de bem, pessoas íntegras, moralmente corretas, pessoas sérias para o exercício dessa atividade, pessoas que demonstrassem ter o Espírito Santo operando na vida deles, agindo na vida deles, produzindo santidade,
e especialmente produzindo sabedoria. Os intérpretes geralmente ligam esse enchimento do Espírito Santo e enchimento de sabedoria, já que o adjetivo aqui se refere aos dois substantivos, interpretando no sentido de que era uma sabedoria proveniente do Espírito Santo na vida deles, era uma sabedoria do alto, não era uma sabedoria humana. Não significaria simplesmente, bom, vamos pegar os mais abastados da igreja, os mais ricos da igreja para o exercício dessa função, ou então aqueles que tinham maior grau de escolaridade na época, ou nível cultural mais elevado, para encarregarem desse serviço. Não era esse tipo de sabedoria que eles buscavam, mas o discernimento, a sabedoria necessária, a habilidade, a aptidão para o exercício dessa atividade que requer aptidão e habilidade específica. Não é fácil discernir entre necessidade e necessidade. Discernir, essa pessoa precisa ser ajudada. Até que ponto essa pessoa precisa ser ajudada? Essa pessoa não deve ser ajudada, ela não pode ser ajudada assim, ou então já está recorrendo demasiadamente ao auxílio da igreja, enquanto que outras pessoas não foram ajudadas. Então, irmãos, aqueles que exercem o diaconato sabem que não é tarefa fácil. Com a graça de Deus, administrar esses recursos de modo sábio e de maneira a não privilegiar pessoas de modo indevido, mas tendo como critério real a real necessidade das pessoas dentro da igreja do Senhor Jesus. Chama atenção o fato de que o ministério diaconal não requer simplesmente algum tipo de habilidade ou apenas ter boa reputação, mas de um ministério também, e um ministério que requer a direção do Espírito Santo, requer que sejam pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus de fato, e que vão se desincumbir desse ofício de maneira sábia e de maneira temente a Deus também. Bom, então essa é a proposta. Vamos escolher, examinar dentre os homens da igreja e escolher aqueles melhor qualificados espiritualmente, moralmente e, vamos dizer, tecnicamente mesmo, para o exercício dessa função, desse ofício mesmo eclesiástico. E quanto aos apóstolos, se essas atribuições seriam comissionadas para esse grupo de pessoas, o que é que os apóstolos fariam? Observem, eles mesmos declaram aqui o que fariam. Quanto a nós, nos consagraremos, ou nos dedicaremos naquilo que de fato consiste a essência do ministério da palavra. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, e à diaconia da palavra, ao serviço da palavra. Esse grupo de 7, então, serviria as mesas. Os apóstolos serviriam a palavra de Deus. Uns ministrariam a assistência diaconal na igreja. Os apóstolos se dedicariam à ministração da palavra do Senhor, a palavra de Deus. Ou, como nós lemos em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória, eles se afadigariam na palavra e no ensino. De fato, nisso constituía o ministério apostólico, em essência. Não é que numa necessidade eles não pudessem realizar alguma obra diaconal, mas é que se eles se dedicassem, continuassem no ritmo que estava, o que iria acontecer, ou provavelmente já estava acontecendo, é que não apenas eles não desempenhariam bem a atividade diaconal, olha o problema lá surgindo, como também
eles não desempenhariam bem o ministério da palavra. E, portanto, aqui nós temos essa decisão, essa proposta mesmo, apostólica, sábia, e que lança luz quanto à natureza do ofício diaconal. Um ofício de assistência, um ofício que tem o propósito liberar os presbíteros para se dedicarem à supervisão espiritual da igreja, ao pastorado da igreja, porque isso presbíteros são, pastores, bispos. Essas três palavras são usadas de maneira intercambiável no capítulo 20 do livro de Atos. Nós vamos chegar lá e vamos verificar isso, nessa exposição. E então, liberar mais ainda o presbítero que se afadiga na palavra e no ensino, no caso, os apóstolos, para que eles se dedicassem àquilo que de fato constituía o ofício deles. A oração, o estudo da palavra, a meditação na palavra e as atividades relacionadas à ministração da palavra. Eles escrevendo cartas, como escreviam, para edificação na palavra, o ensino, a pregação especialmente da palavra de Deus, aquelas atividades relacionadas à ministração do Evangelho, à ministração da palavra do Senhor. Qual foi a reação da igreja à proposta apostólica? Irmãos, eles aprovaram a proposta, não há nenhuma indicação de que não tenha sido unânime essa proposta, essa aprovação. E eles então realizaram essa investigação, esta eleição que deve ser entendida como uma investigação para saber quais pessoas cumpririam melhor as qualidades apresentadas pelos apóstolos para o exercício desse ofício eclesiástico. E então foram escolhidos 7 homens, eleitos 7 homens. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Sobre alguns desses irmãos que foram eleitos, nós não vamos ler mais no livro de Atos e até mesmo nas cartas apostólicas. Não há por que duvidar que eles tenham realizado bem o ofício deles. Pelo menos não há nenhuma indicação nesse sentido. Os 2 primeiros certamente foram colocados em primeiro lugar porque eles vão ser introduzidos depois. Estevão será o primeiro grande mártir da igreja nessa nova dispensação. E Filipe, 2 pessoas que até certo ponto foram tão bem sucedidas no ministério diaconal que, na verdade, extrapolaram o exercício do ministério diaconal e foram bons testemunhas do Evangelho, foram bons evangelistas mesmo na época. Ainda vamos, logo a partir da semana que vem, considerar mais aqui na vida, e especialmente no testemunho de Estevão, esse grande mártir mesmo da fé cristã. A observação era que Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e lá no versículo 8, o início da passagem que estaremos considerando semana que vem, se Deus permitir, Lucas acrescenta que Estevão era cheio de graça e de poder. E de fato, prodígios e sinais eram feitos também através dele no meio do povo. Mas vamos deixar Estevão de lado e depois nós estaremos, se Deus permitir, considerando mais em Estevão.
É interessante observar também a referência aqui a Nicolau, o prosélito de Antioquia. Porque quando o Espírito Santo de Deus foi derramado, em Atos 2, havia pessoas de Antioquia. E é conhecido que depois uma grande igreja étnica, com vários grupos étnicos, e que exerceu uma atividade missionária extensa mesmo, foi exatamente a igreja de Antioquia da Síria. E não é improvável que Nicanor tenha sido um dos líderes depois naquela igreja de Antioquia da Síria. Eu digo Antioquia da Síria porque havia uma outra Antioquia, Antioquia da Psídia, que ficava lá noutra região. Uma outra observação interessante acerca desses nomes é que os 7 nomes eram nomes gregos. Esses 7 diáconos provavelmente eram helenistas. Talvez tenha sido uma maneira dos apóstolos calarem a boca dos murmuradores helenistas. Muito bem, irmão, não tem problema não. Vamos escolher 7. Não, é interessante que a escolha recaiu sobre 7 pessoas de fala grega. Isso não é uma garantia de que eles eram helenistas, porque havia judeus de cultura mesmo hebraica, os hebreus ali chamados, que também tinham, às vezes, nomes gregos, por causa da expansão da cultura grega ali, da influência do grego e tudo mais. Mas é interessante observar que aqui os 7 tinham nomes gregos. A gente não sabe bem a razão e tudo, mas é interessante observar isso. E então, irmãos, no versículo 6, nós vemos a ordenação dessas pessoas ao ofício diaconal. Eu digo isso porque no Novo Testamento a prática oficial para a ordenação a um ofício é exatamente a oração e a imposição de mãos. E esses homens, então, a igreja escolheu, sob orientação apostólica, mas os apóstolos ordenaram esses homens a esse ofício, o que mais uma vez aponta para um ofício mesmo, o ofício da diaconia, o ofício importante mesmo, da supervisão social da igreja. Eu não gosto muito do termo social, porque nós temos um termo melhor, diaconal, né? Então, para esse exercício da diaconia mesmo, com o objetivo de suprir as necessidades e cuidar de outras coisas de natureza material na igreja, para liderar os presbíteros para a supervisão espiritual, para o pastorado, e especialmente o presbítero que se afadiga na palavra, para o ministério da oração e o ministério da palavra. Bom, irmãos, no versículo 7 nós temos o resultado dessa decisão apostólica, dessa aquiescência da igreja e dessa eleição para que esses homens se encarregassem dessas atividades e os apóstolos pudessem se concentrar nas atividades específicas do ministério deles, a oração e o ministério da palavra. E esse resultado é descrito aqui de 3 maneiras. A expansão contínua da influência da palavra pregada, o crescimento numérico da igreja e o fato inusitado de que até mesmo pessoas dentre os sacerdotes, aqueles que mais perseguiam a igreja, a liderança religiosa do povo de Israel, alguns deles começavam, vamos dizer, a sucumbir diante da pregação do Evangelho. E passaram não a perseguir a igreja, mas a obedecerem ao Evangelho pregado pela igreja. E é natural que esse resultado acontecesse, porque os apóstolos lidam daquelas atividades, outras, que não eram inerentes ao ofício deles. E tendo encarregado, comissionado aquelas outras pessoas escolhidas pela igreja para o exercício daquelas atividades, é claro, eles tiveram mais tempo para se dedicarem à oração, para se consagrarem à palavra de Deus, e então para
proclamarem, anunciarem, pregarem, ensinarem a palavra de Deus com mais propriedade, com mais tempo. E o resultado, portanto, irmãos, foi um crescimento sadio da igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, a flecha de Satanás é revertida e o intuito dele de impedir o crescimento da igreja, a expansão do evangelho, a promoção do reino de Deus no mundo, cai por terra. A oposição direta e a perseguição não funcionou. Na verdade, nós sabemos que o sangue da igreja, dos mártires, passou a ser a semente da igreja. A hipocrisia também não foi suficiente. Foi tratada de maneira séria com a morte de Ananias e Safira, para o exemplo da igreja até o dia de hoje, no que diz respeito à gravidade e à seriedade do pecado da hipocrisia, show de espiritualidade, quando na verdade há pouca coisa no coração. E também vimos aqui como fracassou o plano satânico de desviar a atenção da igreja para atividades não diretamente relacionadas ao ofício deles, porque eles lidaram de maneira correta com o problema e elegeram aquelas pessoas e eles realizaram aquela obra diaconal, e não há por que duvidar que realizaram bem. E o fato é que, como resultado tanto do bom exercício da obra diaconal, cessou murmuração, provavelmente, certamente. Isso impediria o desenvolvimento da igreja. E pela consagração do apóstolo à oração e à pregação do evangelho, resultado, a igreja cresceu de modo sadio. E até sacerdotes obedeceram à fé. Meus irmãos, apenas para concluir a exposição dessa porção tão relevante da palavra de Deus, quero só ressaltar 5 lições, numa sentença praticamente. Primeiro, esse texto nos ensina sobre a importância da obra diaconal. Não é uma obra irrelevante na igreja, não. Tanto não é que os apóstolos não disseram assim, então tá bom, vamos deixar esse negócio de lado, vamos só pregar, e esse negócio de ajudar, vamos acabar com isso. Não foi o que eles fizeram. Eles reconheceram a necessidade, tanto que eles mesmos estavam fazendo isso, ao ponto de prejudicar o ofício deles. E ali então propuseram uma solução apropriada e que incluía mesmo a escolha de pessoas para que pudessem se dedicar realmente a essa questão e assim não mais as viúvas de quem quer que seja que tivessem real necessidade fossem negligenciadas na assistência mesmo nas necessidades financeiras que realmente elas tinham. Então, essa é uma questão importante e Deus nos abençoe e Deus nos dê graça como igreja a atentarmos para isso e especialmente os nossos diáconos estarem alertas e os irmãos mesmo trazerem para nós, especialmente para eles, as necessidades dentro da igreja, para que pela graça de Deus não haja nenhuma pessoa necessitada no nosso meio. Não há necessidade de haver pessoas necessitadas no nosso meio. Quando houver real necessidade, procurar um dos diáconos e levar o problema a eles, para que, tomando conhecimento dessas necessidades, eles então possam agir nesse ofício tão relevante, tão significativo, tão importante para a igreja do Senhor Jesus. A outra lição que o texto nos dá diz respeito à qualificação para diaconato. É bom observar. Diáconos não são apenas pessoas que estão aí para fazerem algumas atividades físicas assim. Não. São pessoas que precisam sabedoria para o exercício desse ofício. São pessoas que precisam ter boa reputação, afinal, eles vão mexer com dinheiro. A gente sabe que essa é uma das grandes tentações do homem, o dinheiro. E também, vejam só,
pessoas espiritualmente qualificadas para o exercício desses ofícios. Precisam ser homens piedosos, precisam ser homens apegados à palavra de Deus, e que conheçam a palavra de Deus e possam, à luz da palavra de Deus e pela operação do Espírito Santo que opera pela palavra de Deus, ter o discernimento necessário para o exercício dessas atividades. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que eles são oficiais da igreja e que eles têm autoridade na competência deles. Portanto, se um diácono, dentro da área de competência deles, como por exemplo o nosso irmão Simeão ali atrás, chamar a atenção de alguém que está fazendo barulho, está atrapalhando o culto, ou qualquer... ele tem plena autoridade para isso. Ele foi comissionado por oração e imposição de mão para o exercício dessa importante função. Assim, os demais diáconos também, no que diz respeito a essas funções, que tem como propósito, o exercício dessas funções, que tem como propósito liberar os presbíteros para que se dediquem àquilo que compete de fato a eles, a supervisão espiritual da igreja. E então, aquele dentre os presbíteros que se afadiga na palavra e no ensino, possa se dedicar à sua função essencial, que, juntamente com a supervisão espiritual da igreja, inclui principalmente, distintamente, a oração e o ministério da palavra. Além dessas qualificações, tem essa lição sobre a natureza do ministério diaconal, que eu já adiantei, né? O ministério diaconal diz respeito exatamente a essas atividades, veja o espírito da coisa aqui, das atividades que deixem aqueles que são comissionados para supervisionarem espiritualmente a igreja e pregarem a palavra de Deus, então possam não ter essa atividade prejudicada pelo acúmulo de atribuições e de funções e atividades. Então, na verdade, os diáconos são pessoas piedosas, com boa reputação moral e, tecnicamente, vamos dizer, ou no que diz respeito à habilidade, aos dons, capacitados para o exercício dessas atividades relacionadas àquilo que é, vamos dizer, mais material, assistência social ou diaconal, as outras atividades que dizem respeito à ordem do culto e outras atividades relacionadas a essas questões que não dizem respeito diretamente às atividades mais pertinentes ao ofício do presbítero regente e do presbítero docente. Também o texto nos ensina acerca da natureza do ministério da palavra. Eu sei que hoje isso tem sido tão desvirtuado. A coisa mais comum do mundo, no meio das igrejas, mesmo evangélicas, é nós vemos um desvio completo da vontade de Deus, daquilo que é razoável, daquilo que é o propósito de Deus, a vontade de Deus, quanto ao exercício dessas atividades. Com muita frequência, o ministro da palavra, que nós normalmente chamamos de pastor, de maneira indevida, porque todos os presbíteros são pastores, o ministro da palavra, no caso eu, sou apenas um presbítero, que se afadiga na palavra e no ensino, mas um pastor junto com os outros. E a coisa mais comum, meus irmãos e irmãs, é vermos os pastores se dedicando a todo tipo de atividade, em detrimento da sua atividade primordial, essencial, a oração e o ministério da palavra. A supervisão do rebanho, juntamente com os demais presbíteros, mas a sua função específica, a oração e o ministério da palavra. Em termos de estudo, de dedicação, em termos de ensino, em termos de pregação do Evangelho, de maneira séria, e eu quero dizer aos irmãos que isso toma tempo. E exatamente porque toma tempo é que aprove a Deus comissionar e liberar pessoas para o exercício dessas atividades. Essas são as atividades essenciais dos ministros da palavra: a oração
e o ministério da palavra. Oração, boca do povo para Deus, intercedendo diante de Deus pelo povo. E a pregação, a boca de Deus para o povo, pregando, anunciando, declarando qual é a vontade de Deus para o seu povo. E finalmente, irmãos, a última lição, vejam como a igreja cresce e como o reino de Deus é promovido de maneira sadia, pelo exercício sadio dos ministérios. A observação aqui é feita de maneira... É claro que o versículo 7 é uma decorrência do que vinha antes. Como consequência disso tudo, um crescimento contínuo da palavra. Quer dizer, a ampliação da proclamação do Evangelho. Esse crescimento da palavra é isso. A palavra passou a ser melhor e mais bem e mais proclamada. E então, como resultado, multiplicou-se mais ainda do que já vinha acontecendo o número dos discípulos e também até sacerdotes, como nós vimos há pouco, foram convencidos acerca da genuinidade do Evangelho, da graça de Deus em Cristo. Foram convertidos e passaram a professar a fé em Cristo Jesus como sendo o Messias prometido, o Salvador do mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê graça de insistir naquilo que a palavra de Deus nos mostra ser a vontade de Deus, sadia, porque não é razoável nós invertermos as nossas funções e deixarmos